Olá, bom dia. Está começando Saúde e Algo Mais e hoje nós vamos falar sobre um assunto que chamou atenção no último ano, já que foram diagnosticados 152 casos de leishmaniose em humanos em Mato Grosso do Sul. 19 delas tiveram desfecho fatal. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nos últimos 10 anos, os números de casos suspeitos e confirmados aumentou. Para entender melhor as principais características da leishmaniose e como ela pode ser evitada, recebo agora o professor doutor Eduardo de Castro Ferreira, pesquisador da Fiocruz e especialista neste assunto. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Ricardo. Prazer te receber aqui no Saúde e Algo Mais para falar de um tema que tem chamado a atenção nos últimos tempos, né, Eduardo? Sim. Primeiro, eu queria agradecer o convite, para estar aqui participando. E realmente aqui em Mato Grosso do Sul, assim como em outras regiões do Brasil, a leishmaniose ela tem essa característica de estar se expandindo, principalmente nos centros urbanos. Agora, explica pra gente o que é leishmaniose, né? Tem muita gente que está assistindo a gente que nunca ouviu falar. Bom, então, leishmaniose, na verdade, é um grupo de doenças, causadas por parasitos do gênero Leishmania. Elas são doenças transmitidas por vetores, tá? É conhecido popularmente como mosquito palha, mas do grupo dos flebotomíneos. E essa doença, ela tem duas características principais, ou dois aspectos principais, de acordo com o parasito que está infectando. E quais são os tipos, de leishmaniose existentes? Aí a gente tem aqui no Brasil a leishmaniose tegumentária americana, que é causada por diversos parasitos do gênero Leishmania. Então, a gente tem Leishmania brasiliensis, tem Leishmania amazonensis e algumas outras espécies, que está relacionado à forma tegumentar da doença, que ela apresenta com características de lesões, ou lesão simples na pele, ou então uma destruição da mucosa da região da boca e do nariz. Como é a transmissão, Eduardo, da leishmaniose? A transmissão é por picada de insetos vetores, como eu falei anteriormente, são conhecidos como flebotomíneos, popularmente mosquito palha, cangalinha, birigui, de acordo com a região do Brasil. E é interessante que somente as fêmeas dos insetos vetores é que realizam o repasto sanguíneo para a maturação dos ovos no período de reprodução. No momento em que a fêmea realiza o repasto sanguíneo, se ela estiver infectada, ela pode transmitir a infecção ou para animais ou para humanos. A leishmaniose, elas são zoonoses. E tem a leishmaniose visceral, que eu não comentei anteriormente, ela é causada por parasito da espécie Leishmania infantum e ela comete os órgãos internos. Ela é uma infecção sistêmica que, quando não tratada, pode ter o desfecho do óbito, como você bem colocou no início da entrevista. E uma manifestação mais grave. Mais grave. Agora, é mais comum em animais, não é? A leishmaniose. Sim, na verdade elas são de origem animal, as leishmanioses aqui no Brasil, todas elas são zoonoses. A leishmaniose visceral, que é a que tem característica mais urbanizada e que justamente preocupa mais por ela poder ter esse desfecho do óbito, a gravidade que ela pode alcançar, principalmente em crianças aí abaixo de 4 anos ou em adultos acima de 50 anos, são as idades onde a manifestação acaba sendo mais grave e com o desfecho do óbito quando não diagnosticado e tratado a tempo. E na região urbana, o cão ele é considerado ainda o reservatório urbano da doença. É comum nos relatos científicos a afirmação de que a doença humana chega nas cidades, a doença canina, aliás, chega nas cidades antes da doença humana. Então, daí é importante da gente estar vigiando como é que está a situação dos cães, para poder prever e se preparar para surgimento de casos humanos e estar sempre pronto, Mas não reagir. É o cachorro que transmite, né? Não, isso é importante, porque existe aí uma lenda urbana de que é o cachorro que transmite, pode transmitir a leishmaniose. Isso não é uma verdade, né? Não, até onde a gente sabe, a transmissão ela se dá principalmente aí pela picada do inseto vetor,
eventualmente por transfusão de sangue, contaminação via laboratório, quando alguém que está fazendo manipulação de material, mas a transmissão, o ciclo normal de transmissão é via picada do inseto vetor, né? Então, um inseto picaria um cão infectado e, porventura, pica uma pessoa e, com isso, a pessoa se infecta. Esse é o risco, né? Na verdade, essa infecção do animal ser levada pelo mosquito, pela mosquita, no caso, para um ser humano, não é verdade? Exato, e é por isso que o cão, então, ele é considerado o reservatório da doença. Agora, que manifestações o cachorro tem que chamam a atenção para o diagnóstico da leishmaniose? Até para que as pessoas possam ter esse cuidado, né? O que acontece? O cão, muitas vezes, ele passa longos períodos infectado e sem manifestação nenhuma. Daí até a dificuldade, às vezes, da pessoa entender que, diante de um diagnóstico positivo, existe uma recomendação, uma orientação a respeito de eutanásia desse cão, porque, embora ele não esteja manifestando, ele é fonte de infecção e, portanto, um possível risco para aquela família, para a vizinhança. Quando o cão ele passa a apresentar sintomas, normalmente a gente pode observar aqueles mais comuns para a população leiga observar, está relacionado a crescimento exagerado das unhas, um emagrecimento muito forte, né, pode apresentar uma anemia, né, uma fraqueza. Então, esses são sintomas assim, fáceis de serem observados, mas o ideal é que quem tem cão, que tenha que eles chamam de posse responsável, né, que os tutores dos cães levem regularmente os animais no veterinário para acompanhar, porque tem muitos dos sinais clínicos que podem aparecer que para a gente, né, que não é especialista em cão, que não é um veterinário, pode passar batido e que um veterinário pode ter aí a sugestão de fazer um diagnóstico e investigar melhor. Agora, a gente vai fazer o intervalo e depois eu gostaria que você explicasse para a gente se existe alguma causa para o aumento, né, de leishmaniose em humanos. Já voltamos. Fiquem com a gente. Meu propósito é criar histórias e memórias afetivas dentro das empresas. Desde o projeto até o mobiliário para conectar ambientes e pessoas. Tenho 18 anos de experiência transformando as necessidades do seu cotidiano de forma exclusiva e encantadora. Além de proporcionar um ponto de encontro colaborativo e interativo em todos os ambientes. Office Formato, do projeto ao mobiliário para conectar ambientes e pessoas. MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, Unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia Unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento.
Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. Ter uma boa visão é sinônimo de independência e qualidade de vida. Em cada canto do estado, a MS Visão oferece atendimento especializado, proporcionando a você o que há de mais moderno e tecnológico, com consultas, exames e cirurgias, sem perder a essência de cuidar do que é mais importante: você. Esse é o nosso propósito: levar visão de qualidade para todos os sul-mato-grossenses. MS Visão, referência em oftalmologia em Mato Grosso do Sul. Serdio, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Serdio é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Serdio, diagnósticos avançados e atendimento responsável. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o professor doutor Eduardo Castro, que é pesquisador da Fiocruz, especialista em leishmaniose, que é o tema do nosso programa de hoje. Qual é a explicação para esse aumento do número de casos de leishmaniose em humanos, Eduardo? Bom, na verdade, a questão das leishmanioses, Ricardo, ela é bem complexa, né? O ciclo, como toda doença que envolve um inseto vetor, a gente tem que lembrar que tem as questões da própria saúde do humano que se infectou. Essa imunidade, né? né? A questão da imunidade. Tem muitas pessoas que podem passar pela infecção por leishmania sem manifestar nada, né? Mas a pessoa que já tem um sistema imune mais debilitado, né, ou por questões da própria saúde, ou questões de idade, né, uma criança muito novinha que ainda não tem um sistema imune completamente maduro, ou pessoas mais da idade, né, que o sistema já começa a ficar mais debilitado, que são justamente as idades que preocupam. Mas a gente tem toda uma questão ambiental por trás disso, né? Então, as leishmanioses, a gente precisa ter um olhar para elas dentro do enfoque da saúde única, que vai fazer, então, a percepção de que a saúde humana, a saúde animal e a saúde ambiental, elas estão interconectadas, não tem como dissociá-las. E a saúde única também passa pelo olhar de ser uma questão interdisciplinar. Saúde única, ela vai envolver diferentes saberes, diferentes áreas, que vão desde a área médica específica, ou veterinários, ambientalistas, para a gente entender a questão de mudanças climáticas, às vezes questões relacionadas a desmatamento, que promovem aí uma migração de fauna, ou de flebotomíneos, que são os insetos que se adaptam à região modificada. Então, todas essas questões são fatores que contribuem para esse aumento observado de casos nos centros urbanos, né? Então, hoje a gente tem vários centros urbanos onde a gente considera que o inseto vetor já está bem adaptado, encontrou condições ali de sobrevivência, e o parasito dentro dele encontrou condições de ser transmitido entre diferentes hospedeiros, né? Então, lembrando que o cão como reservatório, mas isso não quer dizer que seja apenas o cão, né? Ou que o cão seja um vilão. Ele é tão vítima quanto a gente, claro. E a gente tem que buscar formas para poder fazer um controle, uma prevenção.
existe alguma receita para que a gente consiga diminuir o número de casos? Eu imagino, por tudo que você já falou, que seja algo bastante complexo, mas necessário. Sim. Né? Então, assim, de acordo com os especialistas, de acordo com os próprios manuais de vigilância do Ministério da Saúde, as medidas para fazer o controle, para fazer a prevenção, elas são medidas integradas. Né? Então, a gente tem, por exemplo, com relação ao caso humano, um diagnóstico precoce e o tratamento oportuno fazem parte das medidas para não deixar essa doença progredir e chegar a óbito ou a consequências bem desagradáveis, como no caso aí da leishmaniose mucocutânea. Com relação aos reservatórios, o que é recomendado é fazer os exames, né, numa área que já é considerada endêmica. É importante que se faça a análise desses cães, o levantamento através de técnicas de sorologia, que são exames de laboratório, a questão do encoleiramento dos cães com coleira que tem um inseticida chamado deltametrina. Esse inseticida, a coleira vai liberando ele aos poucos e esse inseticida ele é eficaz contra os flebotomíneos. Então, é uma medida de tentar proteger o cão de ser picado. Outras medidas ainda podem ser empregadas, como telar o canil, quando o cão fica num canil fechado. Então, telar esse canil com mosquiteiro de malha bem fina, porque esse inseto ele é muito pequeno, ele é bem menor do que o mosquito da dengue, por exemplo. Então, às vezes a pessoa tem um mosquiteiro, mas a malha é grande, ele vai passar normalmente. Né? E medidas de cuidado com o próprio ambiente. Então, evitar o acúmulo de matéria orgânica ou o despejo, né, de resíduos orgânicos não deve ser feito diretamente aí no terreiro. Então, manter as casas limpas, onde tem plantas, também fazer a remoção de folhas, deixar o chão com menos matéria orgânica possível, porque, diferente do mosquito da dengue, o flebotomínio ele se reproduz em matéria orgânica em decomposição. Então, solo com muita matéria orgânica em decomposição, sombreado, com umidade, é perfeito para o flebotomínio reproduzir. Então, é preciso uma série de cuidados, uma série de saúde pública, né, sanitárias, para que a gente consiga reduzir aí o número de casos, né, Eduardo? Sim, e aí relacionado também ainda aos vetores, quando, por exemplo, a gente sabe de uma casa com um caso humano, essa casa ela precisa ser borrifada com a deltametrina, que é o mesmo princípio ativo que tem nas coleiras, então é um inseticida de ação residual que, borrifado nas paredes, ajuda a proteger aquele ambiente de futuras visitas ou de transmissão ali naquele local. Né? Então, a medida, ou as medidas, elas têm esses 4 componentes, que é o reservatório, o humano, o vetor e o ambiente. Tá? Então, está bem dentro do contexto da saúde única, né? Tem que ser integradas e preferencialmente ao mesmo tempo. Eu quero fazer um intervalo agora, preciso fazer esse intervalo, mas gostaria de entender a sua pesquisa, né, investigativa a respeito do papel das aves na cadeia de transmissão da leishmaniose, tá bom? Tá certo. Já voltamos. Fiquem com a gente. Por trás de uma joia existe todo um trabalho minucioso, delicado, cheio de etapas, cuidados e dedicação. A Mona Lisa Joias tem o diferencial de personalizar a sua joia, produzindo, reformando ou trocando. Desde 1977, unimos a paixão por artes, design e joias sofisticadas. Mona Lisa Joias, realizando sonhos e marcando momentos. Visite-nos em Campo Grande. Com um time de médicos anestesistas altamente gabaritados e excelente padrão de qualidade, o ASA Anestesia traz há 11 anos mais qualidade aos pacientes e mais segurança para as equipes médicas.
Com serviço moderno, seguro e humanizado, o Grupo ASA é o único do estado e o terceiro do Centro-Oeste a conquistar a acreditação internacional Kementum Diamante em excelência, qualidade e segurança do paciente. Mais que uma anestesia segura, nosso trabalho é acolher o paciente com respeito e empatia. Estamos prontos para te oferecer o melhor atendimento. ASA, nossa especialidade é anestesia. Shopping Campo Grande, segundo piso. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. O melhor tratamento vascular está na Angiocentro. Contamos com equipe altamente capacitada e os aparelhos mais modernos do mercado. A Angiocentro fica na rua Antônio Maria Coelho, 2728, Campo Grande. Fazer exames periódicos com um médico oftalmologista é a melhor maneira para identificar futuros problemas de visão. Instituto da Visão, centro especializado no tratamento e diagnósticos de doenças oftalmológicas. Tratamento para ceratocone, glaucoma, a retinoplatia diabética, a catarata, as uveites, além de correções a laser para erros de refração. Marque uma avaliação com um de nossos especialistas. Instituto da Visão. Você saberia dizer as 2 coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Quando uma vida atravessada pela Covid-19 é salva, é porque uma orquestra de profissionais de saúde, da portaria do hospital ao leito de UTI, deu o seu melhor. Na pandemia, estamos mais juntos do que nunca. Nem todas as batalhas estão ganhas, mas acordamos todo dia com a certeza de que cada gesto de colaboração faz a diferença para salvar vidas. A Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Estamos de volta com Saúde e Algo Mais, hoje entrevistando o Dr. Eduardo de Castro, pesquisador da Fiocruz, especialista em leishmaniose, e que vem desenvolvendo uma pesquisa para investigar o papel das aves na cadeia de transmissão da leishmaniose. Dá para falar alguma coisa a respeito? Sim, na verdade, essa pesquisa é o projeto de mestrado do meu aluno Judson Matias, né? Então é o tema da dissertação dele. E é uma pesquisa, a princípio, assim, bem preliminar. É para a gente observar a presença e a frequência do parasito nas aves. Então, eu não diria ainda que é algo para relacioná-las à cadeia de transmissão. É para ver, primeiramente, se a gente encontra e com que frequência que a gente encontra. Em caso afirmativo e numa determinada frequência, a gente precisaria desenvolver outros estudos mais aprofundados para ver até que ponto isso é um risco de transmissão, até que ponto essas aves podem ou não ser fonte de infecção por um inseto vetor, né? Então, isso aí é o início de um campo de estudo que a gente está querendo explorar. Ainda é aquela curiosidade do pesquisador, né? Sim. É considerando esse perfil de saúde única, né, entendendo que está tudo interligado, as espécies estão interligadas, né, as comunidades interligadas,
a gente entende que precisa investigar e ampliar o foco, né? Então, todas as espécies, a gente também tem tratado de estudos voltados a outros animais silvestres, estudos voltados para a questão de gatos nos centros urbanos. Então, a gente tem que tentar ampliar o olhar, porque de repente a gente está com esse foco unicamente no cão e a gente pode ter outras questões aí relacionadas, o que vai levar a gente a precisar, então, mudar de estratégia, caso confirmado. Agora, Eduardo, como você disse no primeiro bloco, né, a leishmaniose tem a tegumentar, tem a visceral, que pode implicar numa série de manifestações. Mas como é que a gente faz o diagnóstico, né, de certeza da leishmaniose? Até porque muitos dos sintomas não são específicos. Isso. Os sintomas, eles podem se confundir com de uma série de outras doenças, né? Eu não sou médico, não sou clínico, mas a gente sempre, quando estuda a leishmaniose, a gente vê essa relação aos sintomas, a necessidade do diagnóstico diferencial. Então, para a leishmaniose visceral, e para tegumentar também não foge muito, mas a primeira questão é a suspeita clínica, né? Então, essa suspeita clínica, muitas vezes associada à questão epidemiológica. Um médico de uma região onde a leishmaniose ocorre com frequência, ele já passa a pensar na leishmaniose com uma certa suspeita diante dos casos. Numa região onde não tem registro de casos, onde ela está começando a surgir, é que é aí que eu acho que complica um pouco mais, porque justamente por elas terem esse perfil de poder confundir com outras doenças, às vezes elas não são a primeira opção do médico, no caso de suspeita, né, para poder iniciar com o tratamento ou até para solicitar o exame. Então, começa pela questão da avaliação clínica, passando então por essa questão epidemiológica e segue pelo diagnóstico laboratorial. E aí o laboratorial, no caso da leishmaniose visceral, ele é normalmente realizado por técnicas imunossorológicas, né? Então, através de exames no soro do paciente suspeito de leishmaniose, realiza-se a imunofluorescência indireta ou então pode ser realizado o teste rápido. No caso da leishmaniose tegumentar, normalmente é feito o exame na lesão. Então, pode ser coletado uma biópsia da lesão ou uma escarificação dessa lesão. Essa lesão ela pode ser submetida a como se fosse carimbos em lâmina para que possa ser visualizado no microscópio. Ou então passar por análises histopatológicas para ver alterações no tecido que sejam características da infecção por leishmania. Olha, Eduardo, para a gente concluir, por que a vacina Leishtec foi, vamos dizer, proibida, né? Foi suspensa a utilização dela em maio, né? E que impactos isso traz para a população? Certo. A questão da vacina, né, pelo que eu acompanhei, as notícias que eu li a respeito, teve a ver com a questão da produção e de uma proteína que estava alterada nessa produção. Então, ela foi suspensa, alguns lotes que já tinham sido distribuídos, eles precisaram ser recolhidos, e até então, até onde eu sei, não voltou a ser produzido. Né? Hoje, até antes de vir, eu andei fazendo o dever de casa, né, pesquisando a respeito, não encontrei nada a respeito desse retorno. Com relação aos impactos, é importante a gente entender que, no caso da leishmaniose, a vacina ela ainda não está sendo utilizada, ou não estava sendo utilizada como uma forma de controle em saúde pública. Né? A vacina ela ainda não teve publicação da sua eficácia como forma de controle de transmissão. Então, a vacina, até o momento, estava sendo usada como proteção individual. Não existia uma orientação de vacinar todos os cães para proteger da leishmaniose. Então, o impacto acaba sendo aquele impacto de repente, o tutor de um animal não ter à sua disposição algo para ele usar de forma preventiva. Né? Aí ele deveria apostar na questão da coleira, né, e outras técnicas de manejo do ambiente. Então, seria mais nesse sentido. Tá ótimo. Muito obrigado, Eduardo, pela oportunidade de te ouvir, né, e transmitir esses conhecimentos tão importantes para a população do nosso estado. Tá, joia. Eu que agradeço o convite e estamos às ordens. E a vocês que nos acompanham todos os dias, o nosso agradecimento de sempre. Afinal de contas, nós só estamos aqui para levar informação de qualidade e ajudar a melhorar a sua qualidade de vida
diariamente. Um grande abraço, um bom dia a todos.